Seja bem-vindo à aula 7. Nós vamos hoje tratar sobre a visão do pregador, como analisar um texto bíblico, como fazer a exegese do texto, como interpretar o texto, como trabalhar com esse texto bíblico. Agora sim, sejam bem-vindos os amigos do Instagram também. Eu já estava alguns minutinhos já com o povo do Facebook. Abraço para o povo do Face, salve para o povo do Insta. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Estou muito animado porque no final da aula de hoje eu tenho uma notícia muito legal para compartilhar com vocês. Então fica comigo até o fim, você que está chegando, e já me ajuda, fortalece aí no compartilhamento, manda para mais alguém, compartilha no seu perfil, clica na setinha de compartilhamento, manda para alguém que curte Bíblia, que curte pregação, que gosta de palavra, que gosta de crescer na graça e no conhecimento, para aprender mais junto com a gente na aula de hoje, ó. E eu tô de gravata, tá? Hoje eu tô de gravata de novo. Então hoje vai ser uma aula mais séria, uma aula mais pastoral. Hoje eu estou trajado aqui com gravata e tudo. Daqui a pouco eu digo, porque eu vim do culto, por isso que eu tô de gravata, tá? Não é, eu vou confessar para vocês que não é só por causa da aula, porque eu já vim do culto de ensino aqui na nossa igreja, então por isso que eu ainda tô de gravata, tá bom? Meus queridos, então, final da aula de hoje vai ser demais. Eu tenho uma notícia, uma novidade, uma bênção para compartilhar com vocês aqui no final da aula de hoje, então não perde, porque vai ser muito da hora, muito legal. Ainda nessa semana vai acontecer algo muito massa que eu quero muito compartilhar com vocês. Só lembrando que as nossas aulas 1, 2 e 3 já estão disponíveis no meu canal do YouTube, youtube.com/Felipe Sequinel, completamente gratuito, acessível para todo mundo, para que você possa ouvir, estudar, aprender, crescer e se edificar. Você que gosta de pregar, que tem o sonho de pregar a palavra também, vai ser bênção para a sua vida. Se você ainda não assistiu, o que você precisa aprender para antes de pregar, depois tem pregação, vocação ou profissão, e também nervosismo ao falar em público. Essa mensagem, essa aula subiu ontem, na segunda-feira, lá no nosso canal. Então assiste depois e vai ser bênção para a sua vida. A galera aqui do Instagram pode fortalecer também com os selos. Você pode presentear agora os produtores de conteúdo, como este que vos fala, mandando seu selo. E esse selo ele vira um presente para a gente aqui, um crédito para a gente aqui no Instagram. Lembrando que o seu like e o seu coraçãozinho ao longo da live é muito importante, porque ele faz com que organicamente a live alcance mais pessoas e essa aula chegue em mais vidas e a gente possa ajudar a edificar mais gente também. Então durante a live, durante a aula, se uma parte da aula falou comigo, foi legal, me ajudou, coraçãozinho neles, e aí a gente alcança mais gente também para Jesus. Valeu? Ó, o Jonatas, valeu Jonatas, brigadão, já me deu um selo aqui. Valeu pela parceria, irmão. Obrigado pelo carinho, tá? Tomando meu café aqui. E aí, gente? Como é que foi a terça-feira de vocês? Foi bênção? Hoje a gente passou o dia inteiro em função aqui do trabalho, da correria, produzindo conteúdo, trabalhando, preparando um material muito legal e preparando parte da surpresa que eu vou compartilhar no final aqui também. Meus lindos, se você ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, vai lá na bio do meu Instagram e clica seguir em outras plataformas. E aí lá vai aparecer para você o Telegram. Obrigado, Eduardo. Deus abençoe, tá? Ó, ganhei mais um selo aqui do Jonathan e do Eduardo. Obrigado, queridos. Valeu pela força, pela parceria, pelo presente aí. Então você vai lá no Telegram, clica em cima no link e se inscreve lá com a gente. E aí lá no Telegram, todo dia tem um conteúdo exclusivo, tá? Todo dia tem um conteúdo, né? Não é pecado não, o pessoal está dizendo, tomar café é pecado, Deus o livre, então eu estou muito em pecado aqui. Ó. Pecado não, irmão. Um cafezinho é bênção de Jesus. Um abraço para os meus queridos pastor Eliel Gabi e para minha querida Andréia Gabi, esse casal que a Dami e eu amamos tanto. Um abraço para vocês, tá? Para Andréia e para o Eliel, esses pastores queridos lá da nossa igreja em Curitiba. São pastores, são professores, fazem um trabalho formidável, principalmente na área do ensino. Prazer ter vocês aqui com a gente.
eles estão aqui mais pela amizade mesmo, né? Porque aprender, eles têm mais é para ensinar, né? Essa galera aí. Assim como tem uma galera aqui na live que já prega, que já tem experiência, que já tem alguns anos de ministério, mas está aqui também. Então, obrigado pela humildade de vocês de estar junto aqui para aprender mais no reino de Deus. Vamos lá então. Gente, hoje nós vamos tratar sobre a análise do texto. Nós vamos tratar sobre a visão do pregador, a perspectiva do pregador, o olhar que o pregador tem a respeito das Escrituras. Eu vou terminar a aula hoje fazendo junto com você uma exegese bíblica. Junto com você, uma exegese, vai ser bem bacana o exercício e vai te ajudar com certeza. Mas eu quero começar aqui, gente, pontuando para vocês alguns princípios, né? Primeiro, o que é a interpretação do texto? A grande maioria dos brasileiros hoje já não é mais analfabeto, graças a Deus. Grande parte da população brasileira hoje já teve a oportunidade de ser alfabetizado, sabe ler e sabe escrever. Mas a capacidade de ler é diferente da capacidade de interpretar. Porque a grande maioria dos brasileiros, infelizmente ainda hoje, são aquilo que a gente chama de analfabetos funcionais. Ou seja, eles até sabem ler o que está escrito no texto, mas nem sempre conseguem interpretar a ideia do texto, conseguem extrair as ideias que estão contidas no texto que eles estão lendo. Então, um exemplo disso é a grande dificuldade que os jovens brasileiros têm quando vão fazer a redação no vestibular ou quando vão fazer uma redação no Enem, fazer essa redação, né? Pera que estavam me ligando aqui, o Daniel me ligando, misericórdia, não sabe que eu estou na aula? Então, gente, para fazer a redação do Enem, para fazer uma redação do vestibular, e aí eles pegam um texto e aí depois eles precisam fazer a interpretação desse texto. E muitos levam pau na hora de interpretar texto. Por quê? Grande parte deles, dos brasileiros, dos jovens principalmente, tem dificuldade de entender o texto. O Daniel, que era para me ajudar, me atrapalhou. Obrigado, Daniel. Grande abraço. O Daniel que me ajuda aqui, ligou para mim ao vivo. O cara me liga ao vivo na hora da aula. Aí entra aqui e pede perdão. Vou orar por ti no final da aula. Os irmãos aqui, os alunos, os irmãos que estão na aula, vocês perdoam o irmão Daniel, irmãos? Que acabou de ligar para o professor e interrompeu, cortou a transmissão? Então tá bom, um abraço. Depois sigam ele, quem quiser migrar para o Canadá, procura o Daniel também. Então, gente, a grande dificuldade das pessoas de interpretar o texto e entender o que o texto quer dizer. Conseguem ler, mas a habilidade de ler não significa capacidade de interpretar. Aí a gente vai ver exemplos disso dentro da igreja com os pregadores, com aqueles que transmitem a pregação da palavra, aqueles que trabalham com a exposição do texto. Ontem eu falei para vocês que existem 3 tipos de sermões. Tem o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Só recapitulando aqui, o sermão temático é quando toda a sua prédica, toda a sua ministração é subordinada a um tema. Por exemplo, você vai falar sobre santidade. Você pode pregar de maneira sistemática, por exemplo, 5 passos para alcançar uma vida de santidade na presença de Jesus. 3 personagens bíblicos que são exemplos de santidade para os nossos dias, para a nossa geração. É um exemplo. Então você vai trabalhar a mensagem inteira subordinado a um tema. Daí vem a ideia do sermão temático. Você trabalha todo o sermão baseando o seu raciocínio, desde a introdução, o desenvolvimento e principalmente a conclusão, sobre um assunto específico, um tema a ser abordado. Você pode passear por vários contextos, por vários personagens e por vários locais bíblicos.
É uma mensagem que tem os seus riscos. Eu falei outro dia aqui em outra aula que essa mensagem corre o risco de ser cansativa e de não ser tão bem compreendida, às vezes por um ouvinte que não tem tanta experiência na Bíblia, que não conhece tanto a palavra, e aí você citando vários personagens pode ficar um pouco confuso. Mas se você trabalhar de maneira clara e objetiva, é muito legal e produz um efeito bacana. Mas também tem o sermão textual, quando você pega um capítulo, ou você pega alguns versículos da palavra e você subordina toda a mensagem baseado nesse contexto, nessa base bíblica. E aí você extrai dali tópicos, você extrai dali lições, você extrai dali palavras-chave, e essa mensagem vai ser totalmente baseada nesse contexto. Você pode usar outras citações de outros versículos para enfatizar princípios, mas você vai ficar fixo nesse contexto. E tem a maneira expositiva que eu falei ontem aqui, confidenciei que é a maneira com a qual eu mais me sinto à vontade de transmitir a palavra, que aí você vai, a palavra-chave do sermão expositivo é expor, revelar, transmitir. Geralmente, quando eu prego uma mensagem expositiva, eu vou contando a passagem bíblica, contando a história e aplicando. Você também pode contar toda a história primeiro e depois aplicar os pontos mais relevantes dela. Mas o sermão expositivo se caracteriza exatamente pela ideia de transmitir, de expressar, de revelar de maneira clara, objetiva, aquele contexto e aquela verdade. Então, qual é a visão do pregador? A visão do pregador se difere da lição do leitor, da visão do leitor. Por quê? O simples leitor da palavra de Deus, ele lê para se edificar, ele lê a palavra para se alimentar. Como que a grande maioria das pessoas, dos cristãos, leem a Bíblia? Eles pegam a Bíblia e dizem, quais são os capítulos que eu vou ler hoje? Hoje na minha leitura diária, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia. Vou ler um salmo, vou ler um capítulo no Evangelho e vou ler um capítulo de uma carta pastoral de Paulo. Aí ele vai lá e faz essa leitura para se edificar, para se alimentar, para se abençoar com a palavra de Deus. Como que o pregador lê as Escrituras? É diferente, pastor? Muito diferente. Porque o pregador, ele tem um olhar diferenciado, um olhar cuidadoso. O pregador, eu costumo dizer que ele não apenas lê, ele examina as Escrituras. Ele olha com um olhar analítico, ele olha com um olhar perspicaz, ele olha de uma maneira tentando encontrar no texto uma mensagem para pregar para a igreja, procurando nas entrelinhas do texto pontos que ele possa tratar na sua mensagem. Ele lê o texto procurando palavras-chave que podem surgir a partir delas, pregações, mensagens. Então o olhar do pregador é mais cuidadoso, né? O olhar de um leitor comum lendo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora, o pregador, aquele que vai ler o texto, para extrair do texto a mensagem. Como que ele lê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. É uma leitura mais pausada, é uma leitura mais analítica, é uma leitura mais criteriosa. E o pregador, ele não lê o mesmo texto uma vez só. Geralmente o leitor da Bíblia, o crente que lê para se alimentar, ele lê uma vez e vai para outro capítulo, vai para outro versículo. O pregador, ele vai ficar nesse salmo alguns minutos, algumas horas. Ele vai ler o contexto, lê outra vez, vai analisar, vai observar quem foi que escreveu, vai ler as notas de rodapé da Bíblia de ensino, ele vai de estudo, ele vai procurar sublinhar verbos que são mais importantes no texto, ele vai fazer perguntas básicas ao texto.
aqui eu vou dar algumas ferramentas para vocês. Ontem eu citei, muita gente ficou curioso, né? Muita gente ficou curioso quando eu disse que quando eu vou ler o texto para interpretar, eu faço perguntas para o texto. Como assim? Geralmente quando você lê um contexto, lê um versículo, lê uma passagem, para que você tenha uma compreensão mais facilitada, para que você possa extrair do texto a mensagem, você deve fazer algumas perguntas, como por exemplo, quando? Onde? Por quê? Para quem? Qual o motivo? Vamos aplicar isso aqui no Salmo 23 que eu estava lendo agora com você, mostrando a diferença da leitura do pregador pro simples leitor? Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente às águas. Por quê? Quem? Quando? Qual o motivo? Vamos fazer essas perguntas para esse texto. Primeiro, quem? Quem é que escreve esse salmo? Não sei. Aqui, outra palavra que vai fazer parte da vida do pregador. Todo pregador precisa ser um bom pesquisador. Graças a Deus que hoje tem o irmão Google, né? O tio Google ajuda pra caramba. Mas no meu tempo, quando eu comecei, quando eu falo assim, o cara parece que dá uma ideia de cara é velhão, né? O cara já tem muita experiência. Mas no meu tempo, quando eu comecei a pregar, você voltava lá para a enciclopédia bíblica. Você tinha que buscar lá o livro de auxílio. Você tinha que... hoje é o dia de me ligarem, agora estão me ligando aqui no outro celular. É bênção, hoje é o dia das ligações. Estamos em aula, não podemos atender, por favor. Então, gente, quando eu comecei a pregar, eu tinha uma dúvida, queria saber alguma coisa, eu tinha que pesquisar na enciclopédia. Eu tinha que buscar nos livros de auxílio. Eu tinha que buscar nos recursos de outros livros, nas notas, nas bíblias de ensino, de estudo, né? Hoje em dia é muito mais fácil porque tem o Google. Mas aí tem as pegadinhas do Google. Por quê? Lá no Google você faz uma pergunta, mas tem várias linhas de interpretação. Tem vários sites que estão respondendo a sua pergunta. E nem sempre o site que te respondeu é um site confiável. Nem sempre a resposta que aparece lá é uma resposta fidedigna à Bíblia. Pode ser um ateu escrevendo sobre a Bíblia. Pode ser um ateu discorrendo uma tese sobre aquele capítulo da Bíblia que você está pesquisando e ele está tentando desconstruir. Você vai ler aquilo e vai bugar. Pode ser alguém de uma linha teológica diferente daquela que nós acreditamos. Lembrando que eu sou um teólogo pentecostal. Nós, cristãos pentecostais, eu entendo que nós somos pentecostais clássicos, né? Ou seja, nós não somos neopentecostais, essa onda que começou aí no final da década de 70 e 80. Os pentecostais clássicos surgem no avivamento do início do século XX, do final do século XIX. Né? Então nós, como pentecostais clássicos, temos que buscar literaturas, livros de auxílio que fazem parte da nossa linha teológica de interpretação. Né? Então isso é importante. Agora, quem escreveu? Vamos voltar aqui. Quem escreveu? Davi. Quando ele escreve? Quando ele é um jovem pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. Por que ele escreve? Porque o trato dele com as ovelhas, a função pastoral de Davi, aqui não no sentido de ser pastor de igreja, mas de ovelhas literalmente, aqui ele tem esse trabalho, ele lida com ovelhas, ele cria ovelhas do seu pai, cuida das ovelhas do seu pai. Então ele entende o que é vara, o que é cajado, ele entende o que é o óleo que se passa nas ovelhas, ele entende do que ele está falando. Então, quem? Davi. Quando? Quando era pastor de ovelhas. Por quê? Para trazer uma lição para a gente. Para mostrar para nós que Deus quer ser o pastor cuidador das nossas vidas, bem como Ele é um pastor que cuida das ovelhas do seu pai. Você está entendendo? Quando eu lanço mão dessas ferramentas, quando eu faço essas perguntas para o texto, a interpretação começa a surgir mais naturalmente. Tá certo? Outra ferramenta muito legal na interpretação do texto, no estudo, na análise das escrituras quando você identifica nesse texto palavras-chave. Você olha para o texto e procura palavras que gritam aos olhos,
palavras mais fortes. Obrigado, Bruno Silva. Deus abençoe, valeu pelo presente. Então você procura no texto palavras que falam mais alto. O Senhor é o meu pastor. Opa, essa palavra aqui é forte. Vai lá, circula a palavra pastor. Nada me faltará, ou de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Qual é a ideia? Porque na interpretação de texto, quando se trata de interpretação secular ou de literatura comum, secular, os professores de língua portuguesa orientam que a gente deve ler o texto junto com um dicionário. Por quê? Você leu uma frase, não entendeu uma palavra, se você tem dificuldade com uma palavra, consequentemente você pode ter dificuldade em entender o contexto em que essa palavra está inserida. O que você faz? Vai lá no dicionário. Como diz um professor amigo meu, dizia assim, vai lá no Amansa Burro. Vai lá no Aurelião, no tio Aurélio. Vai lá no seu Google. Vai lá procurar o significado da palavra. Entendeu o significado? Às vezes uma palavra tem 3, 4 significados. Aí você vai avaliar qual é o significado daqueles que se aplica ao contexto em que a palavra está. Opa, aprendi o que significa essa palavra. Então aí você vai montando o quebra-cabeça da interpretação. E aí os professores de português, eles sempre orientam na leitura secular que você leia um parágrafo e depois para, reflete e vê se você entendeu a ideia desse parágrafo. Você só pode continuar a leitura, quando você está fazendo a interpretação, se você entendeu o parágrafo que você acabou de ler. Se não entendeu, vai ler outra vez, vai procurar no dicionário as palavras desconhecidas. E aí você vai construindo. Então, vamos lá, versículo por versículo. É a minha estratégia. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Versículo 1. Qual é a ideia disso aqui? O que isso aqui quer dizer? Deus, o Senhor, Jeová, que é o termo original para a expressão o Senhor, ele é o meu pastor. Então, o primeiro verso já está me fazendo uma símile, uma comparação, é uma figura de linguagem. Ele está comparando Deus com um pastor e nós com ovelhas. Essa é a ideia. Esse é o princípio desse verso. Então, você pegou a ideia do texto. O que é isso? Interpretação. Você pegou a essência do texto. O que é isso? Exegese, interpretação do texto. Você está entendendo o que o texto quer dizer. Eu aprendi com os meus professores lá no começo da caminhada o seguinte: eu preciso deixar o texto falar. Eu preciso deixar a palavra falar. É ruim quando o pregador ele fica querendo empurrar o ponto de vista dele goela abaixo das pessoas. Porque nem sempre o ponto de vista do pregador é o que o texto está querendo dizer. Agora, quando eu deixo o texto falar por si, quando eu, como um pregador expositivo, temático ou textual, eu apresento o texto e mostro o que o texto quer dizer, aí eu sou fiel à Escritura. Aí eu não estou transmitindo uma palavra minha, mas aí eu estou transmitindo a palavra de Deus. Aí eu estou transmitindo uma verdade de Deus. As minhas palavras passam, a palavra de Deus não passa. As minhas palavras, elas são mutáveis, as de Deus não. Então eu sigo a ideia do texto. Aí, continuando, ele é o meu pastor, o Senhor, eu sou ovelha. Se essa lógica se aplica à minha vida, se eu de fato sou ovelha e ele é o meu pastor, então de nada terei falta. Há uma exegese antiga desse texto no original que sugere que a interpretação seria essa: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. É a mesma ideia das versões mais atuais que a gente tem. Ou seja, se essa lógica textual se aplica em nós, de nada nós teremos falta. Porque o pastor é aquele que cuida, é aquele que provê, é aquele que ajuda, é aquele que sustenta, é aquele que guia, é aquele que protege. Você está vendo? Num verso, quando você entende o que o versículo quer dizer, olha quanta coisa surge. E eu estou trabalhando aqui com o Salmo 23, né, gente? Isso aqui é o beabá, é o ABC da palavra.
Amém ou não? Então a gente precisa entender que nós precisamos olhar para o texto e entender qual é a ideia do texto. Estão falando aqui, ó, a Bíblia interpreta a Bíblia, o Carlos Cardoso Júnior. Exatamente, Carlos. É uma frase, a Camila tá respondendo aqui, ó. O pastor Felipe sempre fala isso. Eu amo interpretar a Bíblia usando a Bíblia. Uma interpretação bíblica a partir de uma cosmovisão bíblica, ou seja, eu olho para a palavra e deixo que ela fale. Eu não quero sugerir nada para o texto, porque eu não sou o autor do texto, eu sou o intérprete. Por exemplo, gente, alguém aí da live, alguém da aula que canta, ou é músico, toca um instrumento? Por exemplo, você vai cantar uma canção da Cassiane. Você vai cantar A Tua Palavra Escondi. Não é? Aí tem lá a versão original, que é da Cassiane. Eu não sei qual é o autor da música. Suponho que seja ela mesmo. Ou se não é ela, mas ela é a intérprete da versão original daquela música. A Tua Palavra Escondi. Aí eu vou cantar essa música. Guardada no meu coração. Ou seja, eu vou dar a minha interpretação para essa música, mas a música não é minha. Eu posso usar um melisma, eu posso cantar em um tom diferente do tom original. O pianista que vai tocar ao vivo enquanto eu canto pode tocar umas notas diferentes e acrescentar algo que não está na versão original. Mas de quem é a música? Ela não é minha. Eu estou interpretando, dando voz a uma música que não é minha. Eu estou interpretando algo que não fui eu que criei. Quando um guitarrista faz um solo de guitarra, eu gosto de música, então eu vou dar esse exemplo. Um pianista, um guitarrista, toca uma música. Quando um pianista toca uma partitura de Beethoven, de música clássica, ele pode interpretar do jeito dele. Ele pode acelerar um pouco o compasso. Ele pode acrescentar ou subtrair algumas notas. Ele pode colocar a cara musical dele, as ideias dele. Ele pode apresentar o estilo, melhor dizendo, dele enquanto ele toca? Pode. Mas de quem é a música? Você está entendendo? O pregador é a mesma coisa. Ele está falando de algo que não é dele. Não fui eu que escrevi. Então, a minha visão, a minha transmissão, a minha exposição do texto tem que ser o mais próxima possível da ideia do autor. Aqui está o grande lance da aula de hoje. Quem é o autor? A Bíblia é um dos únicos livros que você tem o privilégio de ler junto da presença do autor, o Espírito Santo. O mesmo Espírito de Deus que habitou na vida dos profetas, dos homens de Deus, dos apóstolos, daqueles que escreveram as linhas sagradas da Bíblia, que estão aqui diante de nós, é o Espírito que hoje mora aqui dentro. Então você lê as Escrituras acompanhado do autor das Escrituras. E ele vai te esclarecendo, o Espírito vai te fazendo entender. Ele é o maior interessado em te fazer entender as Escrituras. O Senhor te esclarecerá enquanto você lê, quando você ora, quando você lê a palavra, se dedica, se debruça sobre o texto, quando você pede a intervenção do Espírito Santo e diz: Deus, o Senhor é o autor da palavra. Respondendo uma pergunta que fizeram aqui, eu vi subir nos comentários, dei uma paradinha, mas não deu para responder na hora, mas respondendo aos comentários, existem teólogos que acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, outros acreditam que a Bíblia menciona a palavra de Deus, mas eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Teólogos liberais acreditam que parte da Bíblia é inspirada, parte não. Eu acredito que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus falando conosco, é a nossa bússola, é o nosso manual de vida, caráter e conduta. O cristão se entende por cristão com base no que ele aprende nas Escrituras. O plano de Deus é revelado nas Escrituras. Tem uma mensagem que eu preguei uma vez só,
não tem publicado ainda, não compartilhei, sobre o que eu aprendo nas genealogias. Sabe aquela parada, aquela parte da Bíblia que só tem nome? Fulano, filho de fulano, que é filho de fulano, que é neto de ciclano, que nasceu fulano, e depois veio ciclano. Eu prego só sobre genealogia, e eu aprendo lições extraordinárias até nas genealogias, até nos números da Bíblia eu aprendo, até nos detalhes. A Bíblia é a palavra de Deus, de maneira completa e total. Então, você lê a Bíblia junto com o autor, mas você é apenas um intérprete da Bíblia. Então, aquela ideia, mas a minha visão, aqui que eu queria chegar, a minha visão como pregador é essa, não é a sua visão ou a minha. Aqui tem um grande choque entre muitas pessoas, entre muitos cristãos e não cristãos. Mas você é cristão, evangélico, você lê a Bíblia e entende desse jeito. Eu entendo de outro, eu entendo que é uma lição de vida, que os textos que estão lá são textos folclóricos, são passagens figuradas. A Bíblia não pode ser interpretada dessa maneira assim como vocês cristãos interpretam. Não dá para a gente interpretar a Bíblia cada um do seu jeito. Não é cada um entende o que quer e segue a vida como pensa que está certo. Não é. É o que a palavra de Deus ensina. É Bíblia interpretando Bíblia, ou seja, o que o texto quer dizer. E para isso, nós lançamos mão de 2000 anos de teologia. Para isso, para interpretar as Escrituras, eu não pego o texto, leio, faço a interpretação do texto e desprezo 2000 anos de teologia. É o que muito pregador está fazendo hoje. Aí a gente está vendo um monte de aberração teológica. Um cara dizendo, Jesus no lugar de Adão pecaria também. Pecado não existe mais, porque a Bíblia diz, Jesus tirou o pecado do mundo, então o pecado não existe mais. Já ouvi essa heresia. Então, tudo isso vai surgindo por quê? Porque tem gente que lê a Bíblia hoje sem ter a humildade de pesquisar o que os pais da igreja lá no início, o que há 2000 anos de teologia, o que muitos eruditos, professores, servos de Deus, pais da fé da igreja apresentaram durante séculos. Por exemplo, eu vou pegar o livro de Apocalipse agora, sem base histórica, sem cosmovisão judaica, sem compreensão do contexto, sem entender direito os símbolos e a simbologia e a aplicabilidade dessa simbologia, e vou pregar Apocalipse como eu acho que eu entendi. Não, irmão. Não é assim que se faz. Por quê? Porque você tem que levar em conta 2000 anos de história teológica, 2000 anos de estudo das Escrituras. O pregador precisa ser humilde para pesquisar. O pregador precisa ser humilde para ir para um dicionário bíblico, pesquisar. Não, mas eu já sei, pesquisa, você vai aprender mais. O pregador precisa ser humilde para ler o comentário, para ler a nota de rodapé, para confrontar algumas versões de Bíblia. Por quê? Assim a sua mensagem é mais bíblica, a sua mensagem é mais coerente, a sua mensagem é mais fidedigna. Pega lá um livro, a Teologia Sistemática de Champlin, de Bacon, não o bacon de comer, o bacon de estudo sistemático de teologia. Pega lá, tem um autor contemporâneo nosso, que é um dos grandes mestres hoje da teologia no Brasil, o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele tem uma série de comentários de cada um dos livros da Bíblia. Pega uma Bíblia boa de estudo, uma Bíblia pentecostal, de estudo pentecostal, uma Bíblia de aplicação pessoal como essa que eu tenho aqui. Antes de ler o livro, leia as notas, as referências, leia a introdução de cada livro, que vai desenhar o cenário, vai te fazer entender melhor o texto. Essa é a humildade da qual eu me refiro. Pesquise, porque quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, menos bobagem você fala. Mais coerente vai ser a sua pregação, mais coerente vai ser a sua interpretação. Vai ser uma palavra bíblica, baseada nas Escrituras.
Então, o pregador, ele é um intérprete, ou seja, ele lê, ele entende o que o texto quer dizer, o que a palavra está querendo dizer, e ele transmite isso. Ele é o intérprete disso. Ele compartilha isso com o povo. É como Moisés, quando sobe o monte e Deus dá a ele os mandamentos. Mas os mandamentos não são de Moisés, são de Deus. Mas quem lê os mandamentos diante do povo? Moisés. A Bíblia diz no Êxodo que as tábuas da lei estão escritas na frente e atrás. Ou seja, os mesmos mandamentos que são válidos para o povo são válidos para Moisés. A palavra que eu prego para a igreja, ela também se espelha na minha vida. Então, eu estou pregando para a igreja uma palavra que não é minha, é uma palavra de Deus. Então eu sou responsável por transmitir. Eu sou um intérprete, não um autor. Eu transmito do meu jeitinho, com a minha personalidade, com o meu estilo. Falamos um pouquinho de estilo ontem aqui. Tem aquele pregador mais engraçado, né? Tem aquele pregador mais sério, tem aquele pregador que é mais voltado para o ensino, ele é mais enfático nas suas palavras, ele não sai muito com ilustrações, mas ele é bem quadrado na exposição, ou seja, ele não faz muita curva, ele não tem muitas aplicações, mas ele é só aquele pregador responsável com o texto. Tem aquele pregador que gosta de uma ilustração, né? Que gosta de um testemunho. Eu já falei aqui do risco de você virar um testemunhador e não um pregador. A palavra é que faz a diferença, o testemunho ele vem para corroborar a palavra, para exemplificar a palavra, mas a sua mensagem não pode ser composta só de testemunhos. Quando eu comecei a pregar, tinha uma ferramenta que eu usava muito, que era das experiências, dos testemunhos. Então, eu pregava geralmente mensagens sistemáticas, né? Eu tinha um tema, eu tinha um assunto que eu queria tratar, e aí eu tinha 3 tópicos. E a cada tópico eu exemplificava, eu aplicava, eu ilustrava usando um testemunho a cada tópico. E aí eu sempre deixava um testemunho mais forte para o final da mensagem. Mas eu exemplificava com testemunho. Por quê? Porque na minha simplicidade, no meu início, na minha inexperiência, a ferramenta que eu tinha para ilustrar, para aplicar, era o testemunho, era a experiência. Era a analogia, e isso funcionava muito bem. Só que aí depois, com o tempo, você vai aprendendo, vai estudando, vai crescendo na graça, no conhecimento, e aí você vai desenvolvendo um dom natural e o talento que Deus te dá. Mas é uma ferramenta muito legal para ser usada na medida certa. Você não pode só testemunhar. Como esses dias eu ouvi um anúncio de um culto, e o irmão dizendo assim: irmãos, vai ser forte. Ele arregalava o olho assim, ó, dava um medo, cara. Eu olhava para a tela do celular, dava um medo. Ele dizia: vai lá, no endereço tal, na rua tal, porque eu vou revelar tudo. Eu vou contar o meu testemunho. É o ex-defunto. Rapaz, deu um medo de ir naquele culto, cara. O ex-defunto disse que eu vou contar como que eu morri. Levei uns não sei quantos tiros, fiquei 3 dias no IML morto e depois fui ressuscitado. Dava um medo, cara, o cara falando com o olhão arregalado. É o ex-defunto que vai pregar. E aí a mensagem dele ia ser o testemunho dele. É só um exemplo que eu estou dando aqui, né, que a gente ri, mas acontece muito, principalmente nas igrejas neopentecostais, né, em que o pregador, ao invés de pregar, ele só revela, ele só profetiza, ele só entrega mensagens. Então, gente, eu quero frisar aqui a importância do poder da palavra. Uma profecia vai falar com uma pessoa, a não ser que seja uma profecia para a igreja toda. Mas uma palavra de revelação, uma palavra de ciência, vai ser uma palavra para uma pessoa só que vai ser edificada. Os outros irmãos vão dar glória a Deus, amém, ok. Agora, a Bíblia, ela fala com todos. A palavra, ela é viva. Ela fala com todos os cristãos, com todos aqueles que estão no culto. Então, gente, guarda isso no seu coração. Como interpretar um texto bíblico? Usando a Bíblia para interpretar a Bíblia. Sendo humilde para pesquisar, para ter um dicionário bíblico, para observar outras concordâncias, livros de auxílio. Como interpretar um texto bíblico? Usando teologia sistemática,
usando livros de teologia sistemática, analisando o texto com texto, entendendo que há uma história que veio antes de você. Porque tem muito pregador que pensa que ele descobriu o que em 2000 anos de teologia os pais da fé não conseguiram descobrir. Tem pregador que acha que ele é melhor na exegese bíblica do que o apóstolo Paulo, né? Então a gente tem que ser humilde. Poxa, Deus me revelou aqui. Muito provavelmente o que você acabou de descobrir, o que Deus acabou de te revelar na hora que você estava lendo e orando, os pais na fé já sabiam faz tempo. E muito provavelmente essa sua descoberta teológica já está escrita e catalogada nos livros de teologia há 100, 200, 300 anos. Então, tem muito pregador que, na sua inexperiência, quando lê, ele acha que descobriu a lâmpada, né? A gente precisa ser humilde. Quando Deus te faz entender alguma coisa, te lança luz sobre um contexto e você escreve uma frase forte, Deus te dá um tópico top para uma mensagem, você vai pesquisar, vai olhar, ver se aquilo é bíblico. Por exemplo, teve uma vez que eu fui pregar sobre o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aquela ordem de Deus, né? Sobre o altar, sobre o sacrifício, sobre o fogo permanentemente aceso. A minha aplicação naquela pregação era sobre avivamento, sobre o poder do Espírito Santo, e eu li o fogo arderá continuamente sobre o altar. Aí eu fiz a analogia. O altar do Novo Testamento é o quê? É o nosso coração. Então o fogo tem que arder no nosso coração. E aí eu fui pegar cada elemento lá. Obrigado a Orena Nascimento. Perdão. O Renan Nascimento. Isso aqui é leitura, tá? Não é interpretação. Foi um baita exemplo agora. Renan Nascimento, obrigado, querido. Obrigado pelo teu selo aqui, ó. Acabei de dar um exemplo para vocês, de leitura e interpretação. Leia uma coisa, ó. O que eu leio? Orena Nascimento. Interpretação é o Renan Nascimento. Obrigado pelos selos, obrigado pelo presente, Renan. O Renan é nosso, ovelha nossa, congrega aqui com a gente. Obrigado, querido. Valeu pela força. Um baita exemplo que eu dei agora para vocês. E aí eu fui pregar sobre os elementos lá do altar, o fogo, o altar. Aí eu fui falar sobre a lenha. Aí eu fui falar sobre as cinzas. Quando eu li sobre as cinzas, eu pensei, as cinzas querem dizer isso aqui, quer dizer coisa velha, quer dizer... E aí eu fui pesquisar. Não, mas antes de falar eu vou pesquisar, para ver se é isso mesmo que a teologia quer dizer. Que os pais na fé, que os livros de auxílio, não é, podem me ajudar com isso, então eu vou procurar. Aí eu fui lá procurar, não era nada daquilo que eu tinha achado que era. A cinza, que eu já ia falar mal da cinza, já ia detonar a cinza. E dizer, a cinza, tem que jogar fora a cinza, porque senão o fogo não pega. Então. Mas a cinza era uma lenha que já tinha queimado. E o que é a lenha? A lenha é o elemento que mantém o fogo aceso, é o combustível para o fogo. E aí quando você vai pregar sobre algo que você acha, você corre o risco de fazer que nem eu ia fazer aquela vez. Falar algo que não era. Mas aí, como eu fui pesquisar antes, ler um comentário bíblico, eu descobri qual era a interpretação correta daquele elemento que eu queria trabalhar. Então, o pregador ele precisa ler, avaliar, estudar, confrontar o texto com outras versões, com livros de auxílio teológico, né? Ler as notas de rodapé, ler o contexto, fazer essas perguntas que eu sugeri aqui para você, ó, quem, quando, onde, para quê, por quê. Identificar as palavras-chave, todas essas ferramentas vão ajudar você, vão fortalecer a sua exegese, vão ajudar você a fazer a análise do texto e a ser um pregador mais relevante. Para encerrar, gente, escrevam aí perguntas para mim, enquanto a gente vai fazer uma exegese junto agora, se bem que a gente já fez aqui, né, do Salmo 23, mas... eu quero agora fazer uma exegese junto com você de Jeremias 18, sobre o vaso e o oleiro. Vamos lá? Vamos fazer essa análise desse texto? O olhar do pregador sobre o capítulo 18 de Jeremias.
O senhor podia vir pregar no interior de São Paulo. Ô, mano, eu tô só pelo convite. Chama que a gente vai ser um prazer. Tá, Alexandre? Obrigado, tá? A Dinamarca tá dizendo, cinza um dia já foi lenha. É isso aí. Só que eu ia descer a marreta na cinza. Esses dias eu vi um pregador que foi pregar sobre Pedro, mas o cara desceu a marreta no Pedro. Falou mal do Pedro. Não, porque Pedro negou, porque Pedro se afastou, porque Pedro fugiu, porque Pedro não teve coragem. Aí eu estava ouvindo o cara descendo o pau no Pedro, arrebentando com o Pedro. Eu pensando, se fosse ele no lugar do Pedro, será que ele ia ter uma atitude melhor, diferente? Outra, esses tempos atrás eu ouvi alguém falando, descendo a marreta no Tomé. O Tomé era incrédulo, o Tomé é caracterizado pela falta de fé, já até rima, Tomé faltou fé, Tomé duvidou, porque Tomé que precisou ver para crer, porque é o cristão que precisa ver para crer, a gente tem que crer para depois ver, e desceram-lhe a marreta no Tomé. Mas você sabia que a incredulidade de Tomé é mais crédula do que a fé de muito cristão? Tem muito cristão que vê o milagre, que vê a bênção, que vê o cuidado de Deus e nem assim acredita. Tem muita gente que está na igreja, que participa da igreja, que serve a Jesus, que vê tanta coisa ao seu redor e mesmo assim ele não crê. Tomé, pelo menos, ele viu e acreditou. Tem muito cristão que não acredita. Tem muito cristão que você conta a experiência e não acredita. Então a incredulidade de Tomé é mais crédula do que a fé de muito crente. Gente, a gente precisa sempre lançar esse olhar, né? Mas pesquisar é muito importante, porque você vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ampliando o seu leque. E tem algo que eu chamo de visão panorâmica das Escrituras. Deixa eu dar um exemplo. Eu não tenho aqui, cara, mas se eu tivesse aqui, eu não sei nem onde é que eu guardei. Uma das últimas vezes que eu fui pregar no Nordeste, eu ganhei uma lembrancinha de uns irmãos que era uma garrafinha, tipo uma garrafinha dessa aqui assim, com areia colorida. Você já viu essas lembrancinhas do Nordeste? Quando você vai para o Nordeste, tem aqueles souvenirs, aquela lembrancinha que é uma garrafinha de areia colorida, sabe? Que aí tem um desenho lá dentro. E tem várias camadas. Tem a camada vermelhinha, amarela, branca, azul, o desenho no meio. São várias camadas. Quando você olha para aquelas camadas ali, o conhecimento teológico, a vida cristã, a caminhada do pregador, ela é exatamente assim. Cada conhecimento que a gente absorve, cada curso que a gente faz, cada aula que a gente aprende, cada leitura, cada livro que a gente lê, cada culto que a gente vai, cada seminário que você faz, que você aprende, cada curso que você tem a oportunidade de absorver, agregar mais conhecimento, é como se fosse um nível diferente, uma camada de areia. Aí você faz outro curso, outra camada de outra cor. Aí você lê outro livro, a camada de outra cor. Aí você lê mais um livro, aí você faz mais um curso de exegese bíblica, de homilética. Aí você faz um curso básico em teologia, outra camada. E são camadas de conhecimento, são níveis de conhecimento. E aí quando você, a partir desses níveis de conhecimento, vida cristã, caminhada com Deus, oração, leitura, os cursos que você fez, os seminários que você participou, as lives de pregação que você assistiu, as aulas que você teve, tudo isso são níveis de conhecimento que você vai agregando. E a cada nível vai ficando mais fácil de exercer o teu chamado, porque você vai tendo mais ferramentas, você vai tendo mais argumentação, você vai tendo mais elementos que vão te ajudar no exercício da sua responsabilidade ministerial. A gente tem que ter a humildade para entender que na vida é sempre uma constante, sempre ensinando alguma coisa e aprendendo alguma coisa. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Olha aí, tem gente do Ceará aí, glória a Deus, que massa, cara. Aí, amo muito a palavra de Deus, que legal, glória a Deus. Nunca saberemos tudo. Exato, cara, a gente tem que ter essa humildade para entender que aqui a gente está em processo de aprendizado. Na vida, a gente está sempre em algum nível ensinando e em algum nível aprendendo. Ninguém é sábio demais
para que não possa aprender algo novo. Ninguém é ignorante demais para que não possa ensinar algo a alguém. Guarda isso, tá bom? E eu aprendi com Jesus, e hoje um amigo numa conversa, um amigo lá dos Estados Unidos, a gente estava conversando, ele é um professor de teologia, estava trocando uma ideia, ele falou para mim, pastor, parabéns pela iniciativa, pelas aulas que você está dando na internet, gratuitas, ajudando o pessoal. Eu agradeci. Porque nem todo mundo quer, né? Poxa, quantos 1000 seguidores, quantas 1000 pessoas que poderiam estar aqui assistindo, recebendo, aprendendo, mas nem todo mundo quer. E é normal isso. Por quê? Você vai ver, um culto de vitória, olha a quantidade de gente que tem na igreja. Num culto de domingo, culto da família, o culto da bênção, culto do milagre, quantas pessoas tem no culto? Tá cheião, às vezes não tem lugar. E no culto de ensino? Não é menos gente? Dependendo da igreja, lógico, do lugar, menos gente. Na escola teológica da igreja, não é menos gente? Não é pouca gente que se inscreve? É assim, você que está aqui, você que faz parte desse número que está aqui assistindo essa live agora aqui, você que faz parte dessas pessoas, faz parte de uma minoria que ama esse olhar que eu estou falando aqui, que ama a palavra de Deus nesse nível que eu estou falando aqui, que ama as escrituras, que se interessa por exegese, por homilética, por hermenêutica, por interpretação do texto, por pregação da palavra. Você que está aqui na live é porque se interessa, é porque quer pregar, é porque quer argumento, é porque quer ferramentas para ser usado por Deus. Então, se você está aqui, é porque você tem esse desejo. A famosa teologia da prosperidade, todo mundo quer, está dizendo o Jonatas. Quem quer dinheiro? Só que o negócio é assim, se eu quero dinheiro, eu vou no banco. Não é? Se eu quero remédio, eu vou na farmácia. Se eu quero comida, eu vou no restaurante. Se eu vou na igreja, é porque eu quero Jesus. Aleluia! E Ele é o pão da vida, Ele é o remédio da alma, Ele é a água que mata a sede do pecador. Não é? Ele é tudo para nós. Agora, se eu vou na igreja, é porque eu quero mais de Deus na minha vida. Então vocês que estão aqui, somos privilegiados. Exatamente, Júnior. É porque a gente ama as escrituras, cara. É porque se me deixar aqui ficar falando sobre Bíblia, sobre ministério, sobre pregação, eu fico a noite inteira. Porque é algo que eu amo fazer. É algo que eu fui, segunda aula, vocacionado para fazer. Escolhido por Deus para fazer. Mas tenho observado que as pessoas não têm mais ido nos cultos de ensino, pois aqueles que ocupam os altares às vezes não estão preparados para ensinar, está dizendo a Camila. Realmente, aí a gente vê a deficiência de muitos pregadores que se colocam na posição de ensinar a igreja, mas que não lançam mão das ferramentas necessárias. E aí é triste ver o resultado de igrejas com seus cultos de ensino vazios, esvaziados, o esvaziamento dos cultos de ensino, porque muitos dos nossos professores, pregadores, pastores, não estão se capacitando, não estão revendo os seus conceitos teológicos, não estão voltando para a leitura da palavra. Não é porque eu li a Bíblia uma vez que eu vou pregar por 30 anos sem ler de novo. Não, a Bíblia não é um livro comum qualquer, que você lê uma vez. Aqui eu estou lendo, aqui é um livro que eu estou dando aula para uma universidade, um livro de uma universidade teológica de São Paulo, que eu estou dando aula para um grupo de teologia, de teologia média, né? Uma classe de teologia não básica, teologia média, lá dos Estados Unidos. É um livro, eu leio ele uma vez, absorvo o conhecimento dele, estudo ele, vai ficar na minha estante. Quem sabe um dia eu posso ler ele outra vez. Ou quem sabe nunca mais. A Bíblia não é esse livro. A Bíblia é um livro de leitura diária. A Bíblia eu leio uma vez só inteira, depois eu tenho que ler outra vez, e outra, e mais uma. E não é pelo fato de que eu li 5 vezes, 10 vezes, 50 vezes a Bíblia inteira. Mesmo assim, eu vou ter que ficar examinando ela todo dia. Eu vou ter que recorrer a ela todo dia. Porque ela é livro de consulta. Ela é livro de cabeceira. Ela é um livro para me acompanhar. Ela é o livro que acompanha todo cristão e principalmente o pregador. O pregador tem que ter intimidade com a palavra. Vamos lá, gente.
Perguntas aí, escreve a sua pergunta. Se possível, na caixinha de perguntas, aqui no Insta tem a caixinha de perguntas. Se possível, aqui na caixinha de perguntas, tá bom? Eu vou ter que deixar para amanhã, a aula estourou o tempo, gente. Eu ia fazer a exegese aqui do capítulo 18, mas não vai dar. Amanhã, eu vou dar isso aqui de presente para vocês, de bônus para vocês, essa exegese aqui do capítulo 18 de Jeremias. Hoje não vai mais dar tempo, queria fazer hoje, mas não vai dar tempo, mas nessa aula eu tenho uma notícia para compartilhar com vocês. Quinta-feira, anota aí, galera, atenção aqui, quinta-feira eu preciso da ajuda de vocês. Amanhã eu vou postar alguns vídeos, a divulgação. Quinta-feira eu vou dar uma masterclass aqui, uma aula especial, um aulão, para todos vocês que participaram desde a primeira aula, ou você que chegou hoje aqui, você que está a primeira vez, você que já me segue há bastante tempo, você que começou a me seguir agora por causa do conteúdo de pregação, enfim, todos vocês que me acompanham aqui. Quinta-feira vai ser uma aula especial. Por quê? No final da aula eu vou abrir uma possibilidade para você que quer estudar a Bíblia junto comigo, que quer aprender a pregar junto comigo, que quer desenvolver o seu ministério junto comigo. Na quinta-feira, Franklin Coutinho, um pregador muito legal aqui, ó, um abraço, meu amigo. Quinta-feira eu vou abrir uma oportunidade, infelizmente eu tenho um número limitado, né, de vagas, né, para essa masterclass de quinta-feira. Eu vou abrir uma possibilidade para você que quer estudar comigo, quer ler o texto comigo, quer uma mentoria bíblica de pregação exclusiva, com uma turma exclusiva, com outros jovens pregadores. Se você gosta aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, assistindo a aula, agora imagina numa aula que você pode estar aparecendo lá na tela junto comigo, numa plataforma, aprendendo do texto, fazendo uma exegese compartilhada do texto junto comigo. Gente, imagina, aqui eu estou dando um apanhado geral, informações básicas, elementares para o ministério, para a pregação. Agora imagina tudo isso sistematizado, dividido em aulas, organizado, com material, com todo o conteúdo. Quinta-feira eu vou apresentar isso aqui para vocês. Era um desejo, era um sonho do meu coração, era algo que Deus estava me cobrando já há algum tempo, né? E está sendo possível. Agora com essas aulas, a gente começou a fazer as aulas aqui no Instagram, pelo Facebook, as lives, para ver se haveria interesse, né? Para ver se ia ter alguém que ia ter interesse. E aí eu vou apresentar, vou compartilhar. E eu fiquei tão feliz porque tem tanta gente, agora tem pelo menos 100 pessoas online entre Facebook e Instagram que estão assistindo e acompanhando essa aula. Então tem tanta gente que eu percebi que me acompanha, que tem interesse nisso, que quer aprender mais, que quer ser um pregador relevante. Então na quinta-feira, 10 horas da noite, eu vou compartilhar com vocês de maneira exclusiva esse conteúdo e esse projeto para quem quiser estar junto comigo. Vai ser o lançamento oficial desse projeto. Eu quero muito que vocês estejam presentes aqui, tá bom? Quero muito que vocês estejam engajados comigo nessa e me ajudem a compartilhar para chegar em mais gente e para mais pessoas terem acesso a todo esse conteúdo. Se nas lives só 40, 50 minutos de aula já está sendo legal, imagina um negócio organizado, uma plataforma de estudo para você aprender a pregar do início ao fim, desde antes de subir no altar até o network, o contato, a relação, a agenda, redes sociais. Então eu quero ensinar você o passo a passo para ter um ministério relevante, para caminhar firme no ministério. Não aquele pregador que começa hoje e tem uma carreira meteórica e em 2 anos ninguém mais ouve falar. Não, um pregador bíblico que ama as Escrituras, que é fiel à palavra, que vai caminhar em Deus nas Escrituras. E eu quero muito ter vocês na quinta-feira nessa aula. Amanhã vai ter aula também, lógico. Amanhã tem a aula. Amanhã eu vou falar sobre vivendo o que eu prego. Vai ser demais, vai ser pancada amanhã. É uma aula muito importante. Mas na quinta-feira, posso dar o spoiler?
Tem um pessoal que está me ajudando a produzir esse conteúdo, está aqui na live, inclusive. Posso dar um spoiler para eles com o tema da live de quinta? Eu já vou dar. Eu nem sei se esse pessoal vai, mas eu já vou dar um spoiler aqui para vocês merecem. Como a pregação mudou a minha vida. Como a pregação pode mudar a sua vida. Vai ser incrível essa Masterclass. Vai ser uma aula muito legal. E eu vou compartilhar com vocês essa novidade, esse projeto incrível que Jesus nos deu, está nos dando, porque está acontecendo. E eu já quero entregar para vocês, enquanto o processo está acontecendo, eu já quero compartilhar com vocês e vai ser muito massa. Amanhã, Vivendo o que eu prego, e quinta-feira, a nossa Masterclass, compartilhando essa novidade muito top que eu quero compartilhar com vocês, vai ser como a pregação mudou a minha vida e como a pregação pode mudar a sua vida. Vai ser incrível, vai ser demais. Eu quero muito ter a presença de vocês, tá bom? Amo vocês aí. Jonas, obrigado, Jonas. Também amo vocês, cara. E a minha alegria é não estar aqui sozinho, porque não ia ter graça, né? Se eu estivesse aqui compartilhando o ensino, o estudo, e não tivesse mais ninguém aqui, né? Então, obrigado vocês que estão aqui comigo sempre, você que me segue no Instagram, no Facebook, você que está me seguindo lá no Telegram, tá bom? Depois eu vou para o Telegram aqui no final da aula para compartilhar lá o resumão da aula, mais informações para vocês, tá bom? Rodrigo Meirelles está dizendo, obrigado pastor, essas aulas têm me ajudado muito. Valeu, Rodrigo, eu que agradeço por você estar aqui comigo. André Nascimento, pastor, deixa eu ver aqui, pastor, você já pregou nos Gideões, por que não prega mais? Porque faz 2 anos que não tem, esse ano não teve Gideões, e 2020 também não teve por causa da pandemia. 2019 eu preguei. Fiquei alguns anos sem pregar porque eu entendi, recebi o convite em alguns anos ali, mas entendi que não era o meu momento naquela época ali. Preguei olha, quando eu comecei a pregar, 23 anos, 22, 23 anos, eu preguei a primeira vez em Camboriú, lá nos Gideões, e aí preguei por alguns anos seguidos. Depois eu entendi que era o momento de, né, me afastar um pouco, né, porque não era mais o meu momento ali. E aí depois eu voltei em 2000 a última vez que eu preguei no Gideões foi 2014, eu acho, ou 15, que foi com o pastor Cisino, quando ele ainda era vivo. Aí depois ele morreu, fiquei uns anos sem pregar. E aí 2019 eu voltei a pregar em Camboriú, agora na época do pastor novo que está ali, tá bom? Respondendo a dúvida do André, tá bom, André? Quem mais? Gente, eu vou ter que encerrar porque a hora se foi. Me sigam no Telegram, estou indo para o Telegram agora. E não esqueçam, tá? Amanhã a aula vai ser incrível. E quinta-feira a nossa Masterclass, a nossa super aula, vai ser demais ter vocês junto comigo, compartilhar isso que eu tenho para compartilhar. Valeu, tchau, tchau.